programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal. Oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Toyoserra, a sua concessionária Toyota na Serra. E SAF, o seu amigo de todas as horas. Descaso na saúde pública de Nova Friburgo. Um paciente chegou no Hospital Municipal Raul Sertan precisando fazer uma cirurgia de emergência. E adivinha? Não tinha médico. Veja o desfecho dessa história logo na abertura do Zoom TV Jornal. E veja também que vereadores de uma cidade de São Paulo estiveram aqui em Nova Friburgo para acompanhar de perto a CPI do transporte público. Na cidade deles também tem Itapemirim na área e eles querem ficar de olho. E veja também um bloco todo dedicado a informações e atualizações sobre a Covid-19. Hoje, pessoal, quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021 e essa edição já começou. Boa noite, gente. Começamos essa edição, então, mostrando esse caso absurdo que aconteceu aqui em Nova Friburgo. Um paciente chegou morrendo de dor no Hospital Municipal Raul Sertan, precisando de uma cirurgia de emergência e a família, sem grana, teve que arrumar dinheiro, sabe para quê, gente? Para ele fazer a cirurgia num hospital particular aqui da cidade. O Juan Vitor conta essa história pra gente. O Moisés é irmão da Areli. Na noite de ontem, ele teve uma hérnia estrangulada e correu para o Hospital Municipal Raul Sertan. E chegando lá... Foi super bem atendido, o médico atendeu muito bem, até o momento que ele caminhou para o cirurgião geral para operar. E não tinha cirurgião no hospital. E aí começou a correria, porque orientada por outros médicos cirurgião, a gente já sabia que tinha que fazer a cirurgia em pelo menos dentro de 6 horas. Porque senão eu poderia estrangular o intestino dele e ter que botar bolsinha e cortar um pedaço do intestino. A gente começou a correria, eu vim na Defensoria Pública, peguei o papel, assinaram lá, só que não tinha supervisores para assinar o papel dizendo para mim que não tinha médico no hospital. Até o BO a gente foi fazer na delegacia, a delegacia também exigiu que tivesse um papel com o do hospital dizendo que não tinha médico, só que ninguém queria dar, todo mundo se negou a dar o papel. Mas não para por aí não. Sem a cirurgia de emergência, a família se reuniu, correu atrás e, juntando dinheiro, teve que pagar pelo procedimento em um hospital particular de Nova Friburgo. Eu trouxe meu irmão para o Hospital Serrano, ele fez a cirurgia, fui acolhida pelo doutor Felipe Carim. Ele fez aqui pra gente, parcelou e a gente deu um jeito de pagar, entendeu? Sem ter dinheiro, a menina saiu daqui agora chorando, você viu, a minha sobrinha, porque foi passar o cartão ali, o cartão não passou, ela foi lá pegar o outro cartão que vai ter que pegar, enfim. Todo o constrangimento porque não tinha um médico no hospital para operar o meu irmão. E esse caso do Moisés é apenas um, de pelo menos meia dúzia de relatos de falta de atendimento que chegou ao conhecimento da nossa equipe. E isso não é comigo, isso é com todas as pessoas que acontece. Só que as pessoas que são humildes chegam lá e abaixam a cabeça e fica quietinho. Só que pega uma pessoa que tem um pouquinho mais de inteligência, a gente hoje já sabe. Se precisar de uma cirurgia, corre para a defensoria. Se precisar de uma ortopedia, corre para a defensoria. Porque não tem gestão no hospital. O Moisés agora já está se recuperando e teve alta no fim da tarde de hoje. Mas a pergunta que fica é: e o valor pago por uma cirurgia que deveria ser gratuita e de acesso universal no Sistema Único de Saúde? Eu vou continuar com o processo na Defensoria Pública até eu receber o dinheiro que foi pago ao doutor Carim aqui no Hospital Serrano, que eu acho justo que meu irmão receba, até porque ele não tinha condição nenhuma de pagar a cirurgia. A gente uniu a família toda para poder ajudar ele, para pagar, para poder, ele está até desempregado, nem a carteira dele está assinada. Entendeu? E esse é o momento que a gente está vivendo. E hoje já tinha mais gente lá com vesícula estourada de manhã e também não tinha cirurgião para operar. Bom, gente, por meio de nota, a Prefeitura de Nova Friburgo informou que a secretária de Saúde aqui de Nova Friburgo, a Nicole Cipriano, conversou com a parente da pessoa internada, do rapaz internado, por meio das redes sociais. E segundo a secretária de Saúde, essa parente teria dito que seguiu uma orientação do médico para ir para um hospital particular. Secretária e Prefeitura de Nova Friburgo, a orientação do médico era salvar a vida desse paciente, independente do hospital que fosse. Agora, se ele foi para o Hospital Municipal Raul Sertan, é porque ele precisava do atendimento público. Não tendo atendimento público, o que ia acontecer com esse paciente? Secretária, prefeito,
O que ia acontecer com esse paciente? A solução foi isso aí que você viu na reportagem. Tiveram que se virar para salvar a vida do parente. Então não foi opção do médico, sugestão do médico. Foi a única saída que tinha, era levar esse paciente, de fato, para o hospital particular. Bom, a Secretaria de Saúde informou ainda que esse foi um episódio excepcional, gente, que isso não acontece de maneira corriqueira e que eles estão trabalhando muito para evitar os furos nos plantões, inclusive fazendo processos seletivos, que muita gente diz que não valem a pena, uma vez que a prefeitura paga mal. Eles preferem ir para cidades vizinhas trabalhar do que trabalhar aqui no Hospital Municipal Raul Sertã, por todo o contexto que a gente já conhece e que a gente sabe que o atual governo ainda não resolveu. Bom, não foi também o que a gente ouviu nos últimos dias, nas redes sociais, inclusive em relatos aqui na nossa redação. Está chovendo problema no Hospital Municipal Raul Sertã. Vamos ficar de olho, pessoal. Bom, vamos chamar a minha amiga Alice Vandrovski, que já está aqui no telão para falar com a gente. Alice, ótima noite para você. O outro assunto que a gente sempre fala aqui, ainda mais nessa época do ano, né, Alice? A questão das queimadas. E Friburgo está pegando fogo nesses últimos 2 dias, né? Conta pra gente. Boa noite para você de casa que nos acompanha. Infelizmente, a gente teve alguns focos de incêndio aí nos últimos dias aqui na cidade e a gente vai trazer especificamente as informações sobre 2. Um deles começou na tarde de ontem no Parque das Flores, em Conselheiro Paulino, e de acordo com informações que a gente recebeu ontem à noite mesmo, quando a gente ligou para o Corpo de Bombeiros, eles informaram que naquela hora, era por volta das 7 da noite quando a gente ligou, tinha uma equipe no local em combate, mas que o chamado tinha ocorrido lá por volta das 4 horas da tarde, e desde então a equipe estava em combate. E aí hoje a gente retornou esse contato com o 6º GBM para trazer mais detalhes e eles falaram para a nossa equipe que não tinham informações sobre esse incêndio no Parque das Flores. Porém, ao jornal A Voz da Serra, eles emitiram nota sobre esse incêndio aí na região de Conselheiro Paulino e as informações que o A Voz da Serra tem é que esse incêndio chamado ocorreu na rua Melita Melhado, né, em Conselheiro Paulino. Foram necessárias 3 viaturas, cerca de 5.000 litros de água foram gastos aí para controlar esse incêndio que durou mais de 6 horas, né? Cerca de 6 horas aí eles conseguiram controlar o fogo na localidade. Mas a área queimada equivaleu aí a 30.000 metros quadrados, chegando, né, a ser comparado a 4 campos de futebol. E falando de um incêndio que ocorreu hoje em Olaria, na parte da tarde, no meio da tarde, de acordo aí com o 6º GBM, uma folhagem seca no entorno de uma residência em Olaria teria iniciado aí as chamas e o fogo, e esse fogo se espalhou, atingindo essa residência que, de acordo com o 6º GBM, foi atingida e ficou completamente destruída. Não há informações e nem relato de vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros, e uma perícia técnica vai esclarecer a causa, né, desse incêndio mais aí certeiro. Tem comércio no local também, né, no entorno, mas não foram atingidos. O dono até de um estabelecimento cedeu espaço para que o bombeiro conseguisse aí combater, né, agilizar e ajudar o trabalho do Corpo de Bombeiros, que é tão importante nesse momento. Então, eles tiveram esse auxílio. A gente também teve informações que durante ali, né, a atuação do bombeiro, os ônibus tiveram que desviar para outros locais em Olaria, para tudo ficar mais fácil na avenida. Esse fogo foi controlado, segundo o 6º GBM, por volta das 4h30 da tarde. E como eu falei, o comércio do entorno não foi atingido, somente mesmo essa casa. De acordo com a corporação, foram aí 15 bombeiros na atividade, também com 5 viaturas em uso nesse combate de hoje à tarde aqui em Olaria. Fernando. Esse é o que a gente fala sempre, né? O pessoal tem que ficar de olho, tem que denunciar, inclusive, quem vê jogando fogo no solo, esse tipo de coisa. Gente, isso é criminoso e afeta muito a nossa área verde aqui de Nova Friburgo. Vamos denunciar. Alice, até já. Até já, Fernando. Até já. Bom, pessoal, vamos para o próximo bloco. Vamos falar muito sobre Covid-19. Várias atualizações, informações importantes para você já já. Quer realizar o sonho do 0 km ou dar um upgrade para a versão mais atual? Conheça o Ciclo One, o novo modelo de financiamento do Banco Toyota, sem parcelas mensais.
que vai te ajudar a adquirir o SUV que todos estavam esperando, o novo Corolla Cross. Corolla Cross XRE, com seu seminovo de entrada, mais 2 anos sem parcelas mensais, mais parcela única ou recompra garantida. Isso mesmo, o melhor do novo Corolla Cross, sem parcelas mensais. Muito mais segurança, conectividade e versatilidade. Venha para Toyo Serra e agende agora mesmo o seu test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Crer ou não crer? Eis a questão. Essa é uma escolha que cabe apenas a você. A retomada não será fácil, mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção. Por isso, é hora de voltar a investir em você. Retome os seus planos. Eles pertencem a você e a mais ninguém. Não importa o tamanho da caminhada, estaremos juntos desde o primeiro passo. Quem crê, realiza. Consórcio Canopus. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Estamos de volta para o segundo tempo do Zoom TV Jornal, falando de Covid-19, e nesse comecinho vamos trazer boas notícias, falando que a vacinação tem avançado aqui na cidade. Vamos botar os números na tela aí. Nós questionamos a Prefeitura sobre a questão da vacinação para os adolescentes. Eles divulgaram hoje que foram até agora vacinados 12.201 adolescentes. Está aí na tela, olha, de 12 a 17 anos, vacinados de sexta-feira até ontem. Tem várias outras informações para vocês também, gente. Por exemplo, chegaram novas doses de vacina aqui em Nova Friburgo hoje. O quantitativo é o seguinte, foram entregues 5.142 doses, gente, da Pfizer, para orientação para a primeira dose, tá? E mais 580 da AstraZeneca para aplicação de segunda dose. Eu vou chamar a Alice Vandrovski aqui agora, gente, para falar com a gente, porque nós temos um furo de reportagem, podemos dizer assim, né, Alice? Que é o seguinte, em primeira mão a gente falou que aqui em Nova Friburgo não vai ter a segunda dose da AstraZeneca amanhã, né? Conta pra gente. Exato, a nossa equipe apurou essa informação na manhã de hoje, logo após a gente receber aí a quantidade de doses que Friburgo receberia, né? Em informações, a gente foi atrás para saber se ia ter ou não, porque a Prefeitura ficou de confirmar uma possível vacinação da AstraZeneca essa semana aqui na cidade, porque a gente sabe que tem muita gente com as doses atrasadas ainda em relação a esse imunizante aqui no município, e a informação foi confirmada pela Prefeitura que não tem como ter aplicação essa semana de segunda dose da AstraZeneca devido ao quantitativo que recebeu. Como você falou, né, Fernando, foram 580 doses da AstraZeneca e a Prefeitura informou que não tem como eles abrirem aí um novo grupo com esse quantitativo. Então, amanhã a vacinação continua aqui na cidade, a de segunda dose, mas sem a da AstraZeneca. A nossa equipe teve hoje com a secretária de Saúde, né, a Nicole Cipriano, e também a gente questionou se a previsão para essa semana ainda acontecer a vacinação, né, da AstraZeneca, se ainda pode receber algo até o final da semana, ou se ela vai continuar no próximo dia essa vacinação, na próxima semana, perdão, essa vacinação. E a gente tem a fala da secretária agora, a gente confere o que ela falou sobre o futuro aqui na cidade da AstraZeneca. Deve ficar para a próxima semana, sim. A gente ainda está aguardando envio de doses. A mídia noticia muita coisa que tem vindo, que tem sido repassado, mas o nosso município ainda não tem posse disso. Então, a gente não pode nem programar, né, para dizer que até o final dessa semana a gente faria. Então, com segurança e também com muita clareza à população, a gente deixa para anunciar para a semana que vem. Bom, e falando ainda de vacinação, enquanto a nossa equipe esteve hoje, né, com a secretária, com a Nicole, ela também conversou sobre essa falta de vacina e o quanto isso pode influenciar futuramente naquela questão de intercambiabilidade, né? Aquela situação de você trocar a segunda vacina na segunda dose, né? Se você tomou a AstraZeneca na primeira e não tiver, pode aí tomar a Pfizer na segunda. É uma situação, né, que está acontecendo em alguns lugares do país já e que é aí, né, confirmada e aceita pelo Ministério da Saúde. E ela conversou com a nossa equipe exatamente sobre esse assunto.
ela falou que hoje estaria aí ocorrendo uma reunião para decidir sobre o futuro da vacinação na cidade, para ver também essa questão aí, se há possibilidade ou não de ter essa intercambiabilidade, essa troca de vacinas aqui no município nessa segunda dose. E essa reunião ocorreria na tarde de hoje e parece que teve algum resultado já em relação a isso dessa reunião. Eles divulgaram hoje mesmo a informação de que a vacinação marcada entre os dias 9 e 16 de setembro da segunda dose da AstraZeneca deve aguardar a remessa, né, de uma nova dose, aí, a entrega de uma nova dose. Porém, caso não haja esse envio, a Prefeitura informou que todo o público-alvo, a coordenação de imunização, deve adotar, sim, a intercambiabilidade de vacinas com a Pfizer, para que essa segunda dose de quem ainda não conseguiu a AstraZeneca seja da Pfizer. Mas eles ainda vão aguardar um pouquinho, né? Mas caso não haja entrega do laboratório, vai ter essa intercambiabilidade. E ainda nesse tema, a gente fala do calendário de amanhã. A vacinação continua no município, como eu falei anteriormente, já que a gente não tem a AstraZeneca, continua aí quem recebeu primeira dose de Coronavac e também de Pfizer a receber as segundas doses aqui no município, todas com a data exatamente marcada até o dia 16 do 9, que é amanhã. Essas aí sem atraso. A gente confere agora os locais e horários, porque vão ter algumas diferenças, alguns imunizantes não vão estar em todos os locais aí, então você fica atento na hora de se vacinar. A gente confere agora uma arte para dizer e esclarecer isso. Para ambos os imunizantes, tanto Pfizer e Coronavac, tem a aplicação das 9 da manhã às 15 horas da tarde no ginásio poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro, que é o ginásio ao lado do Pastão, em Conselheiro, na quadra da Imperatriz de Olaria, no ginásio poliesportivo João Antunes Nogueira, no Cordoeira, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, em Lagoinha e também na Estratégia de Saúde da Família de São Geraldo. De 9 às 13 horas tem a vacinação nos bairros. A Coronavac ela vai ser aplicada em todas as estratégias de saúde da família, que você pode conferir nessa lista. Já a Pfizer ela vai ser aplicada somente nas estratégias de saúde da família de Muri, Istuqui, Vargem Alta, Varginha, Lumiar e São Pedro da Serra. Lembrando que na hora de se vacinar é necessário apresentar toda aquela documentação, CPF, RG, cartão do SUS, comprovante de residência e, nesse caso da segunda dose, o comprovante que tomou a primeira dose aí de algum imunizante contra a Covid, nesse caso Coronavac ou Pfizer. Então, fica aí, né, as informações sobre essa vacinação que continua na cidade de amanhã. Ufa! Vai beber água agora, Alice, pelo amor de Deus. Até já, viu? Falou bem, Exato. Falou bem, mandou ver. Até já, Fernando. Até já, Alice, até já. Olha só, a Alice deu o recado ali, pessoal, tem que tomar a vacina. Nós mostramos já, no comecinho desse bloco, que foram 12.201 adolescentes que tomaram vacina, né? Agora vamos botar esse número na tela para você ver. Quero ver se você vai ficar de fora desse grupo, gente. Já são ao todo 220.725 doses aplicadas aqui em Nova Friburgo. De primeira dose, 147.818. Segunda dose, 68.294. A dose única, que é aquela da Janssen, 4.360 e até agora 253 pessoas puderam tomar aquela dose de reforço, a terceira dose. Fique atento aos calendários que a gente sempre passa aqui no Zoom TV Jornal, porque aí você não vai perder a sua hora de tomar a vacina. Próxima tela, gente, mostrando os números aqui de casos, na verdade, vamos começar pelos leitos de internação do Hospital Municipal Raul Sertã, por exemplo, gente, está com 21,30% de ocupação dos leitos de enfermaria e 30% de ocupação dos leitos de UTI. São 20 leitos de UTI no Raul Sertã com 6 ocupados. Hospital Unimed, taxa de ocupação da enfermaria está em 33%, em média, 80% de ocupação dos leitos de UTI. A Unimed a semana inteira está com essa taxa de ocupação, não baixa de jeito nenhum. A gente quer que essas pessoas se recuperem logo. O Hospital São Lucas tem uma pessoa internada na enfermaria e ninguém na UTI. O Hospital Serrano, uma pessoa na enfermaria, 2 na UTI. A taxa média de ocupação dos leitos de UTI está em 34,80%, sem fila de espera nem para adultos nem para crianças. De ontem para hoje, pessoal, nós tivemos aí, mudando de tela, 25.070 casos positivos confirmados, né? Foram 31 a mais de ontem para hoje. Então, ao longo de toda a pandemia, já são 25.070 pessoas contaminadas pela doença, 31 a mais de ontem para hoje. E ainda bem, nenhuma pessoa morreu de ontem para hoje aqui em Nova Friburgo.
Bom, sempre falo isso, a gente fala os números aqui de maneira absoluta, mas o Rafael Spinelli, que é engenheiro, consultor empresarial, ele sempre faz uma análise muito completinha para a gente entender como é que está o comportamento da pandemia através dos dados do painel Covid da Cianf. Vamos ver com ele. Rafael, boa noite para você. Boa noite, Fernando. Boa noite a toda a audiência da TV Zoom. Aqui mais uma vez analisando os dados da Covid-19 em Nova Friburgo, nesse meio de semana aqui em meados de setembro. Esse meio de semana a gente começa com uma tendência positiva em relação ao contágio, né? Uma redução no contágio. A gente já observava isso na semana passada de forma positiva e a gente segue com uma tendência de redução no número de novos casos, o que confirma que o efeito da vacinação começa a se sobressair sobre o efeito negativo da variante Delta. Em termos de número de casos, de média móvel de 14 dias de novos casos, a gente tem, comparando com a semana passada, a gente tem uma forte redução de 37%, a média móvel de 14 dias. Com os dados de ontem, porque no momento da gravação desse vídeo a gente não tinha ainda os dados de hoje, quarta-feira, com os dados de ontem, terça-feira, a gente tinha 44,3 casos diários em média, contra 70,3 na semana passada. Então, uma redução muito importante. Na letalidade não houve redução, cenário de estabilidade, a gente não teve nem redução, nem aumento, estando hoje na terça-feira, com 1,78 óbitos diários em média de 14 dias, que é o mesmo número da semana passada, na mesma terça-feira. Em redução à internação, a gente continua com níveis bem controláveis de número de casos, né, de internados. Em UTI, a gente tem uma redução de 39,1% para 34,8% de ocupação de leitos de UTI na terça-feira. E em enfermaria, a gente teve uma redução de 37,5% para 25,3% também nessa terça-feira. Por último, em relação à vacinação, também uma informação positiva, a gente voltou a ter uma boa aceleração em doses aplicadas. Comparando aí o cenário de uma semana, a gente tem um total de 14.446 novas doses de vacina aplicada. A gente já tem aí 75,1% da população já com a primeira dose tomada e 38% já com o ciclo de imunização completa, sem considerar as doses de reforço que já começam também a ser aplicadas em nossa cidade. Esse é o cenário atual. A gente espera seguir numa tendência positiva e poder estar cada vez mais fora dessa situação e de um cenário mais tranquilo, mas a gente sempre reforça a necessidade de seguir com todos os cuidados que a gente sempre coloca aqui, principalmente de higiene, evitar aglomerações. Ainda é um momento de alerta. Obrigado, Rafael. E no próximo bloco vamos falar sobre CPI do transporte aqui em Nova Friburgo. Tem vereador de outra cidade, lá em São Paulo, de olho na Itapemirim, e vieram buscar informações aqui com a nossa CPI de Nova Friburgo. Veja já já. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Crer ou não crer? Eis a questão. Essa é uma escolha que cabe apenas a você. A retomada não será fácil, mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção. Por isso, é hora de voltar a investir em você. Retome os seus planos. Eles pertencem a você e a mais ninguém. Não importa o tamanho da caminhada, estaremos juntos desde o primeiro passo. Quem crê, realiza. Consórcio Canopus. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br.
A sua notícia na internet. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Estamos de volta com o terceiro tempo do Zoom TV Jornal e a gente fala sobre CPI do transporte público. A situação é a seguinte, a Itapemirim está tentando ganhar espaço em outras cidades. E aí, gente, teve gente de uma cidade lá em São Paulo querendo saber informações da CPI do transporte público aqui de Nova Friburgo. Vamos ver na reportagem. A Itapemirim nem chegou a assumir o transporte de Nova Friburgo, porém deixou mais gente preocupada com a credibilidade da empresa. Vereadores da cidade paulista de São José dos Campos estiveram em Nova Friburgo nesta tarde para uma reunião com a presidente e o relator da CPI do transporte público que corre na Câmara. E a preocupação deles é a mesma nossa, porque a gente sabe que essa Itapemirim é uma firma que ela fez com Nova Friburgo, eles não querem que aconteça a mesma coisa lá no município deles, lá dizendo que aqui eles falaram que ia fazer um investimento de 65 milhões, né? E lá é de 1 bilhão. Então, eles estão preocupados também com o município deles e vieram aqui para estar conversando com a gente, para ver a real situação do que aconteceu aqui, para eles poderem estar levando para lá, porque parece que está acontecendo as mesmas situações lá, entendeu? Então, eles querem, tipo assim, de trocar informações. A vereadora paulista reiterou ainda a preocupação citada pela presidente da CPI. Nesse momento em São José, com a CPI, com as denúncias, nos deixaram muito preocupados e é por isso que nós estamos aqui. Logo após firmar o contrato emergencial com a Prefeitura de Nova Friburgo, a Itapemirim firmou também um outro compromisso com a cidade de São José dos Campos, sendo vencedora do lote 1 do transporte público e agora concorrendo também ao lote 2. Mas afinal, como a CPI do transporte em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, pode ajudá-los lá em São Paulo? Orientação, né? Que como a gente já passou pela experiência, a gente já sabe o que aconteceu, então a gente vai estar, o que a gente vivenciou, a gente vai estar passando para eles, que eles ainda vão vivenciar ainda. Então é questão de experiência para poder um estar orientando o outro, que o intuito dessa juntar, né, as duas câmaras é para isso, para eu orientar elas e eles passam a informação para a gente não cair no conto do vigário, né? Como a gente não caiu, eles também não caírem. Sobre o andamento do processo da CPI, a presidente comenta. Na próxima semana vai ter oitivas, tá? Aquela questão da liminar que o prefeito tentou passar para a gente até respondeu antes de ser notificado, já mandamos a resposta para ele. Semana que vem vai começar as oitivas novamente para a gente levar isso até o final, que é o intuito nosso esse, para levar transparência, clareza e a verdade para a população, como eu sempre falei. Quem não deve, não teme. Isso aí, a gente fica de olho para essa CPI do transporte público, claro, continuar, né? Porque ela tem que continuar, tem muita coisa para ser esclarecida. Bom, pessoal, vamos mudar de assunto, vamos falar de saúde agora, trazer a minha amiga Alice Vandrovski novamente aqui no telão, Alice, porque a Secretaria de Saúde aqui de Nova Friburgo está oferecendo um tratamento gratuito de prevenção do câncer de boca, que é muito interessante e muito importante. Conta mais pra gente. Exato, tratamento muito importante que muitas vezes as pessoas aqui da cidade não têm conhecimento que a prefeitura, né, realiza esse atendimento, mas eles divulgaram no seu portal e também é função nossa trazer e deixar a população, né, esclarecida sobre esse assunto. O câncer de boca, ele pode acometer, né, qualquer pessoa, mas lógico tem aquelas pessoas que têm mais risco. Fumar, consumir bebidas alcoólicas podem aumentar o risco de ter essa doença, mas a prefeitura está realizando um atendimento para que o conhecimento sobre essa doença seja precoce e assim seja facilitada, né, a forma de tratar esse câncer. Esse atendimento da prefeitura, ele acontece às quintas-feiras, na parte da manhã, no posto de saúde Silva Henrique Browne. Então, se você aí notar alguma coisa de estranho na sua boca, alguma ferida que está há mais de 15 dias sem cicatrizar, procura um dentista. Esse dentista vai te encaminhar para um médico especializado e esse atendimento do médico especializado, ele pode ser feito no posto Silva Henrique Browne, como eu falei, às quintas-feiras, na parte da manhã, é só você procurar. Então, sempre é bom ficar atento e tem então esse serviço aí do SUS para você de casa, caso seja necessário. Fernando, volto com você.
Tá aí, Alice, a gente critica, mas aplaude também. Parabéns, Prefeitura, pela iniciativa. Tem que cuidar, sem dúvida. Esse é um caso importante. Alice, amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau. Bom descanso. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Fernando. Até amanhã. Até amanhã. Valeu. Pessoal, no próximo bloco vamos falar sobre previsão do tempo. O que será que vem por aí? Você vai ver já já. Aqui no Varejão você ganha tempo para a sua construção, para a sua reforma, desde o projeto até o acabamento. Aqui tem louças modernas e de muita qualidade. Os pisos são lindos, resistentes e de muita variedade. Tudo para pronta entrega. Material para pintura em geral e entrega em toda a região. No Varejão da Construção você encontra qualidade, prazo e ótimos preços. Varejão da Construção, preço bom. Quer realizar o sonho do 0 km ou dar um upgrade para a versão mais atual? Conheça o Ciclo One, o novo modelo de financiamento do Banco Toyota, sem parcelas mensais, que vai te ajudar a adquirir o SUV que todos estavam esperando, o novo Corolla Cross. Corolla Cross XRE, com seu seminovo de entrada, mais 2 anos sem parcelas mensais, mais parcela única ou recompra garantida. Isso mesmo, o melhor do novo Corolla Cross, sem parcelas mensais. Muito mais segurança, conectividade e versatilidade. Venha para a Toyo Serra e agende agora mesmo o seu test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Estamos de volta com o último tempo do Zoom TV Jornal para falar sobre previsão do tempo. E olha, já vou falar para você, gente, tá rolando o lance de frente fria aí. Dá uma olhada na previsão. Olha só, amanhã é aquele dia de sol com muitas nuvens, mas tem essa possibilidade real de uma frente fria chegando aí, com possibilidade de chuva a qualquer hora, gente. Mínima de amanhã 18, que já tá bom demais. A máxima chegando aos 26, um pouco mais fresquinho do que hoje, e essa possibilidade aí 60%. De possibilidade de chover, mas é bom dar uma olhadinha também para molhar esse solo castigado pelas queimadas. Gente, acabou o Zoom TV Jornal, amanhã a gente está de volta. E aquele recadinho de todo dia, porque tem gente que não me escuta. Se sair, use máscara. Tchau, tchau, boa noite, valeu. Zoom TV Jornal. Oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Toyo Serra, a sua concessionária Toyota na Serra. E SAF, o seu amigo de todas as horas.